Eu fico pensando que aquele povo lá, eles estavam no Egito. Gente, eles ficaram mais de 400 anos, 430 anos mais ou menos, lá no Egito. Então, nós estamos falando aí de pai, filhos, netos, bisnetos, que nasceram naquela situação de escravo. Só que, de repente, gente, Deus vem com um poder gigante, chega Moisés lá, começa a vir as pragas, e aquele sobrenatural acontecendo, Deus protegendo eles. E eu fico pensando assim, cada praga, eles dizem, agora Faraó libera. E não liberou, cara, foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Só na última o Faraó libera. E eu fico pensando, e eu talvez, se eu fosse aquelas pessoas lá, quando eu sair de lá, o meu primeiro pensamento seria, Faraó vai vir pegar a gente aqui fora e vai matar. Eu acho que eu ia andando assim e olhando para trás. Não, tem alguma pegadinha nisso aqui, tá bom demais para ser verdade. E realmente, aconteceu. Eles chegaram ali, estavam encurralados no Mar Vermelho, e o que aconteceu? Chega Faraó com um exército. Eu sabia. Sabe aquela situação de tipo, isso nada de bom acontece comigo. Se estava bom, tinha que acontecer alguma coisa. E aí quando acontece a coisa ruim, você diz, agora está tudo normal. É como se assim, ao mesmo tempo que você está decepcionado com o que aconteceu, você caiu na realidade. Você diz, bem, voltei à minha vida normal. Então, está natural, como sempre foi a minha vida, escravo, perseguido, tudo bem. Você meio que se acomoda com aquela situação. Você olha aquela situação e eu fico pensando ali, e agora? Vamos morrer aqui? Tu nos trouxe para não morrer no deserto. E aí, o que acontece? Gente, talvez esse seja o maior milagre que nós vemos na Bíblia, um dos maiores, pelo menos. Mas, para mim, o mar ali se abrir e eles passarem a seco. Gente, nós não estamos falando de uma travessia de um córregozinho. Nós não estamos falando aí de um tanto assim, de um minutinho todo mundo passa. Nós estamos falando de muitas pessoas para passarem aquele mar. Aquilo demorou para acontecer. Então, você teve que exercer a fé e beleza, todo mundo passou. E quando o exército de Faraó foi passar, o que aconteceu? O mar fechou e todos os inimigos ali morreram naquele momento ali. Aí a Bíblia fala que a Miriam pegou seu tamborim e começou a tocar, aí eles fizeram um cântico lá, e eu imagino de 3 dias só de festa. Só que a Bíblia fala que depois de 3 dias, depois daquele momento lá, eles tiveram sede. Aqui volta de novo o que a gente está falando. Aquela situação de tudo vai bem, mas a qualquer momento, a coisa vai piorar. A qualquer momento vai voltar. Nós somos escravos. É aquele negócio, tipo, tudo... quem assiste já assistiu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, sabe do que eu vou falar. Que é aquele negócio que todo mundo parece que está conspirando contra aquela pessoa. Nada de bom pode acontecer. E é mais ou menos essa situação. Por mais milagres que eles estavam presenciando ali, por mais situações que eles estavam vivendo ali, quando acontecia coisa ruim, aquele negócio, eu sabia, estava na hora, olha só, e aí vem de novo aquele espírito de reclamação, porque a ideia da reclamação e da murmuração, ela só acontece com pessoas que de verdade já estão acostumadas com a derrota, ou tudo vai acontecer de uma forma ruim. Então ela está esperando, e de verdade, quando ainda nem aconteceu, ela já começa a murmurar, porque aquele negócio, não, vamos criar expectativa falsa. Eu sei que está tudo bem agora, mas eu sei que vai chegar uma hora que isso vai inverter, e eu vou perder tudo aquilo que eu tinha ganhado. Então, a pessoa que está com aquele espírito de murmuração, ela já está preparada para essa situação. Então, qualquer coisa que fosse acontecer, aquela pessoa já se levanta e diz, eu já sabia, olha só, essa situação. A gente, por mais que a gente tenta fazer as coisas para poder evoluir, tem algum momento que vem, a coisa nos pega e a gente perde tudo aquilo que a gente ganhou. Ou tudo aquilo que a gente conquistou. Sabe, e é mais ou menos essa situação aqui. Eles chegam naquele momento, depois de presenciar toda aquela situação de eles saírem do Egito, presenciarem o mar se abrindo e chegando naquele lugar. E aí a minha questão no começo é, se eu visse tudo isso e Deus me dizendo, não, de verdade, depois de algum tempo você acharia que aquilo era normal. Como que quando se abre uma porta, o mar se abre. Você viu, você
viu que é possível e logo você se acostumaria com aquilo. Por quê? Porque o problema não está em Deus fazer os milagres, mas em eu ter visão para entender que milagres são caminhos para que eu chegue no meu objetivo, ou naquilo que Deus tem para mim, no meu propósito de vida. Você percebe? Quando Deus ele opera milagres, esses milagres são apenas pontes para que eu continue a trajetória para cumprir o propósito de Deus aqui na terra.